Atenção você, servidor federal, nós estamos com uma mega novidade para você. Nós estamos já fazendo a pré-digitação da margem do aumento e também estamos fazendo a portabilidade para você que está negativo. Eu quero dizer para você, servidor federal, que nós estamos com a melhor taxa do mercado para tirar o teu negativo e fazer a sua portabilidade. Venha e veja a sua melhor oferta aqui na GB Mais Crédito. E eu cubro a oferta da concorrência, viu? Olá, você que tem seu FGTS aí retido. Eu estou passando aqui para dizer que nós estamos fazendo o seu saque do FGTS. E também eu tenho uma mega novidade para você que quer fazer o novo crédito do trabalhador, a GB Mais Crédito. Hoje ela está com a melhor oferta. Venha, faça a sua simulação conosco aqui na GB Mais Crédito. E você também que quer fazer o empréstimo na conta de luz, a taxa de juros está excelente. Venha, faça a sua simulação e saia com dinheiro no seu bolso. E lembrando, nós estamos cobrindo aqui qualquer oferta da concorrência. Pode vir, venha e ver que eu estou com a taxa excelente para te ajudar a realizar seu sonho. Fala, gente, trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Atenção!
boa tarde. Sejam todos bem-vindos, aliás, hiper bem-vindos a mais um programa Amor em Ação. Este programa onde Deus se move no meio de nós e com certeza eu declaro nesta tarde, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, numa boa tarde cheio de gratidão e de carinho por vocês que estão do outro lado da tela, que Ele está aqui conosco. O nosso Deus Emanuel, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele se fez homem, aleluia, diz a palavra, para sentir as mesmas dores, os mesmos sofrimentos e também ser tentado como nós somos. Mas nós somos pecadores e pecadores redimidos. Mas em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. E assim diz os discípulos que viram a glória de nosso Senhor Jesus, aleluia, pelos milagres que ele fazia, mas que, aleluia, o Senhor derramou sobre a vida de cada um grandes bênçãos e unção para que ele se tornasse verdadeiramente homens dos quais ele se agradasse. 12 homens os quais ele escolheu, 12 homens, aleluia, com júbilo, pregando o Evangelho. Assim estamos nesta tarde, agradecido para que você interaja conosco, compartilhe, esteja aí dando seu like, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, fazendo sua doação solidária. É isso que é o programa Amor em Ação. Eu e você, e vocês, para juntos adorarmos, celebrarmos e darmos graças ao Senhor, Rei de toda glória. Assim, vamos iniciar o programa, né? Sabendo que há um mundo conturbado, tumultuado, há um mundo político, econômico, há um mundo, eu posso dizer, da existência histórica do ser humano, onde os viés ou enviés da vida muitas das vezes trazem muitas discussões, ideologia, preocupações, mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E com certeza o nosso propósito é fazer você crescer na graça e no conhecimento, porque assim você é capacitado para onde quer que você for, você leve a palavra de Deus no abrir e fechar de sua boca. Vamos orar iniciando como sempre fazemos. Pai querido, amado Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, te reverenciar, meu Senhor, nesta tarde tão linda, tão graciosa, tão cheio de beleza, meu Senhor, aleluia, do qual o Senhor nos proporciona, Senhor, com os nossos olhos, para que contemplamos, meu Deus, as obras da tua criação, as obras da manifestação do teu poder, as obras, ó Deus querido, dos quais o Senhor, aleluia, todos aqueles que creram no teu nome, creem, aleluia, serão, aleluia, diz a tua palavra, filhos de Deus. Pai querido, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, aprendendo de ti, ensinando, dialogando, ó Deus querido, fazendo reflexões, meu Senhor, aleluia, pelo poder da tua palavra, na dependência do teu Santo Espírito, compartilhando a tua verdade, meu Deus, compartilhando, meu Deus, a tua doutrina, o teu evangelho eterno, e assim, meu Deus, assim como o Senhor tem me santificado, santifica cada um que está do outro lado, Senhor, para que tudo aquilo que eles possam ouvir nesta tarde, possam aprender e também, meu Deus, refletir, perceber e ensinar uns aos outros. Assim nós queremos dizer que somos gratos ao Senhor por todos aqueles que nos acompanham, que são fiéis, aleluia, telespectadores deste programa. Ó Deus querido, abençoar e orar pela minha filha Morgana, a pastora Morgana, que vai ministrar nesta tarde, o nosso diácono Martônio, sim, meu Deus, os pastores que agora com certeza estão vendo esse programa, o pastor Edmir Peixoto, o pastor Luciano, nossos filhos, nossos netos, nossas netas, e celebrar o teu tão grande e glorioso nome no meio de nós. É assim que oramos, é assim que te pedimos, é assim que confiamos, porque sabemos que recebemos de ti a paz que excede todo o entendimento e nos dá a graça, a garantia, meu Senhor, de um porvir, aleluia, com toda certeza e confiança que o Senhor, aleluia, nos encaminha para lá, nos faz prosseguir a carreira que nos está proposta com, aleluia, segurança, porque sabemos que o Senhor vai adiante de nós
tirando todo empecilho, todo embaraço. E em nome de Jesus, nós nesta tarde declaramos que obras contrárias, toda oposição, tudo aquilo que se levantar contra nós desfazemos no poder da palavra, que diz a palavra de Deus que ele veio para dissipar as trevas. Ele veio, mais uma vez eu repito, e é garantia para vós, como disse o apóstolo Paulo. Aleluia. Ele veio para desfazer as obras do maligno. Amém? Glória a Jesus. Essa é a nossa felicidade, irmã Marta. Marcela, obrigada. Estamos aqui com a Bíblia e as convidamos, crianças, jovens, mulheres, homens, adultos, idosos, todos vocês, Igreja do Senhor, que está aí do outro lado, vocês são todos convidados para juntos celebrarmos o nome do Senhor, a sua palavra bendita, gloriosa, inquestionável, infalível, inerrante, a nossa prática de fé, aleluia, porque é ela que nós abraçamos e que tem mudado as nossas vidas, e com toda certeza, Ele tem feito grandes coisas, amém? Então vamos abrir a palavra de Deus no escritor Marcos, né? Porque há autor com A maiúsculo e há autor com A minúsculo. Nós poderíamos dizer que o autor com A maiúscula é nosso Senhor Jesus, é o Deus todo soberano, trino e ressurreto, que é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, né? A luz das luzes. Mas A minúsculo seriam os apóstolos, mas nós vamos chamá-los de escritores. Estes homens que em todas as passagens dos 4 evangelhos não tem nome. Poderíamos dizer que são evangelhos anônimos, mas eles mesmos, quando escreveram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a ótica, segundo o que eles enxergavam em nosso Senhor Jesus, a perspectiva que eles deram a esses evangelhos, a esse conjunto da obra, da história, da vida, do sofrimento e também da compaixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, torna os 3 primeiros evangelhos, que não foram os primeiros escritos, porque o primeiro foi escrito o evangelho de São Marcos, e com base nele os outros também escreveram, mas a base testemunhal, a base fundamental para que eles, aleluia, pudessem escrever essa obra literária, essa obra gloriosa, né, e grandiosa da história de vida de nosso Senhor Jesus, o que ele disse, o que ele fez, quem ele era e qual a sua missão, foi porque eles viram com seus próprios olhos. Eles testificam a olho nu, ou seja, eles estavam ali com o Senhor, eles andaram com Ele, eles foram escolhidos por eles, chamados por eles, comissionados por Jesus. E assim, eles têm esse fundamento, vamos dizer assim, basal, de que o que eles falaram e falam para nós hoje é a verdade. Então, nós temos 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Sinóticos do grego quer dizer aquele resumão que tem as suas similaridades, ou seja, as suas semelhanças. É um conjunto que fala quase que as mesmas coisas, diferente do evangelho de Nosso Senhor, do evangelista São João, que é um evangelho que foi escrito para a igreja, para os gentios, para os judeus, né? Como Mateus foi escrito para os judeus, ele trata exclusivamente o Senhor como rei e rei dos judeus, né? E Marcos foi escrito para os romanos, trata o Senhor, ou tem como foco, destaque, o servo do Senhor, né? E Lucas vai falar do homem perfeito, do filho do homem que é nosso Senhor Jesus Cristo, e escreveu para os gregos. E o apóstolo João, já na sua idade já mais avançada, entre os anos 80 e 90, ele escreve o último evangelho, que vai falar exclusivamente da deidade de nosso Senhor Jesus, que é da divindade, das 2 naturezas de nosso Senhor, que é a natureza humana e a natureza divina. Amém? Então, este é o poder de Deus que nós vamos encontrar aqui, nessa tão pequena passagem, mas de um poder tão sobrenatural. Diz assim a palavra de Deus, tem como
título ou subtítulo: Jesus apazigua a tempestade. E aí você vai encontrar em Marcos 8, 23, 27 e Lucas 8, 22 a 25. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem, ou seja, para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, ou na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou em outra passagem ele diz: por que tendes tão pouca fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este? Aleluia! Que até o vento e o mar lhe obedecem? Que passagem grandiosa, né? Eu, pessoalmente, nas minhas viagens, não me orgulhando disso, mas eu sei que foi o Senhor Jesus que me levou. Eu estive em alto mar, tanto no mar Egeu, lá nas cidades e nas ilhas gregas, que rodeiam a cidade de Corinto, de Éfeso e da Grécia, E nós estivemos no mar Egeu. Aliás, o mar Egeu que se chama uma parte que é todo o mar Mediterrâneo. E estivemos também lá em Tiberíades, que é uma região que é chamada, que é o Mar da Galileia, mas que cada localidade que fica às margens do Mar da Galileia recebe a denominação daquele lugar. Então, eu também estive no Mar da Galileia e nós sabemos que os ventos se levantam, as ondas contrárias, mas graças a Deus o Senhor nos levou calmamente, serenamente, contemplando aquele mar majestoso, onde tantas vezes Deus operou tão grandes maravilhas, E em várias passagens que nós encontramos no Evangelho, nós vamos dizer: e Jesus entrando no barco, eles o seguiram. Aqui diz assim: naquele dia, e naquele dia, para você, qual foi? E hoje, será que é esse dia que Deus lhe chama para que você tenha bom ânimo, para que você tenha fé, para que você se anime, para que você deixe as suas preocupações e tenha paz verdadeira no Filho de Deus vivo? Então diz assim: sendo já tarde, ou seja, era ainda noite, era madrugada adentro, e eles decidiram que tinham que ir para o outro lado era Gadara, o outro lado era outra cidade oeste, Tiberíades fica a leste, ou Cafarnaum, que não diz de onde ele saiu, ou Gadara. E aí eles iam numa viagem tranquila, quando, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também outros barquinhos. Ou seja, onde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão. Não só com ele, mas também os barcos que rodeavam, porque queriam ouvi-lo, queriam aprender dele. Queriam receber a lei, a graça e a verdade que diz a palavra que veio para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós estamos diante de uma turbulência, de um mar proceloso. O que é isso? É um mar com ondas intensas, altivas, ondas grandes que se levantam para derrubar ou fazer naufragar qualquer embarcação. Então, a Bíblia diz que Jesus estava atrás. E quando aquele mar se levanta com aquele vento, de forma tão intensa, eles têm medo. E assim são nossas vidas, porque aqui ele saiu com uma missão. O Senhor nunca foi em nenhum lugar sem que ele não tivesse um propósito. E tudo aquilo que nos acontece em nossas vidas, há um propósito. Há
algo que se levanta, principalmente se for para fazer a obra de Deus. Quantos empecilhos eu já tive aqui, quantas obras contrárias não se levantaram, quantas palavras, às vezes até amargas, né, que eu já ouvi, para que eu desistisse. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado e garantido esse momento convosco, pregando a sua palavra. E assim, na medida que eles marchavam, que eles navegavam, o mar se torna violento, o mar se torna furioso, porque o maligno, ele se levanta para querer trazer as trevas e apagar o poder de Deus, mas ele não tem poder para isso, não só na vida de Jesus, mas na sua vida, porque se há uma passagem que nos chama a atenção aqui, diz a palavra que o Senhor estava na parte de trás do barco e estava dormindo, quer dizer, ele estava em perfeita paz. Por que ele estava em perfeita paz? Porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que tudo quanto ele pedisse ao Pai, o Pai o faria. Porque ele sabia também da autoridade que ele tinha recebido de Deus e que agora, aleluia, como homem em carne como nós, ele tinha poder para apaziguar aquelas ondas, aquele mar revolto. Então, Deus também quer que você esteja com essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Que você possa descansar no Senhor diante das maiores tribulações, diante do caos, diante das tragédias, diante de circunstâncias de morte, de enfermidade. Porque nós somos um canal de bênção para você. E nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor para que você receba e tome posse. E que você agora, aleluia, tomando posse dessa palavra, você possa profetizar, não morrerei, porque a Bíblia me garante que eu não morrerei, enquanto a palavra de Deus não se cumprir em minha vida. Então, mesmo que você esteja diante da morte, você professe a palavra do Senhor, que com certeza, aleluia, a palavra se cumprirá. E eles despertaram o Senhor, Senhor, acorde-nos, Senhor, veja o que está acontecendo, olha ao nosso redor, as ondas tentam nos engolir. Os males desse mundo, ou seja, as grandes preocupações e lutas, tudo aquilo que pode tirar sua paz. Você tem que, primeiro, essa situação de todos os discípulos, buscar o socorro no Senhor, buscar ajuda em Deus. E então ele diz assim, não te importas que pereçamos? É claro que tem uma coisa, que o Senhor Jesus se importa com você. Se importava com os discípulos, se importava com toda a multidão que perecia e que ia ao encontro dele e encontravam vida. E com certeza ele se importa comigo, se importa com todos que estão aqui. Aleluia. O mundo já tem feito campanhas, né, de vidas que importam, de vidas, aleluia, que precisam ser valorizadas, serem cuidadas, com afeto, com carinho, com zelo. Mas ele é fiel, Deus é zeloso, ele é Deus de vida. E com certeza ele se importa com sua vida. E eu creio verdadeiramente que ele vai mudar o quadro da situação, porque assim como ele interveio, aleluia, nessa situação tão dramática, de vida ou de morte, para esses homens e para aqueles que estavam no barco, também na sua vida, o Senhor Jesus se importa, ele diz nesta tarde para ti, ele se importa contigo. Amém? Então, quando o Senhor Jesus usa do seu poder, da sua autoridade e faz calar o vento, né? Porque eles estavam assombrados e com medo, o Senhor diz, por que sois tão tímidos? Ou seja, eles estavam com o Senhor Jesus, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Eles tinham toda a autoridade para falar e nomear, né, que aquela obra contrária, que aquela oposição que queria tragá-los e não fazer com que eles chegassem ao destino, também fosse aplacado. Mas eles pediram ajuda ao Senhor, porque diz a Bíblia que Ele é o nosso socorro bem presente. E é de onde nós elevamos os nossos olhos, né? É claro que eles buscaram ajuda do Senhor, mas eles contemplaram as estrelas do céu e disseram, eu elevo os meus olhos para os montes, para as estrelas, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez as ondas do mar, que fez o mar e tudo quanto há, né? E tudo quanto existe. Então, meus queridos, nós precisamos ter essa fé, ter essa confiança, porque assim como o Filho de Deus teve fé, teve coragem de, aleluia, em nome do seu Pai, em nome do Deus Trino, falar e este mar e este vento lhe obedecerem. E assim eles sentiram grande temor.
Este temor aqui não é medo, quanto aquele medo que eles tiveram quando o mar, aliás, o navio que ele ia ser tragado pelas ondas. Esse temor aqui é de reverência, de estar diante da majestade, daquele que é, que era e que há de vir. Aí eles dizem, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que ainda hoje, pelas leituras que você fez da Bíblia, por tudo aquilo que você ouviu nas igrejas, de um modo geral, você ainda não sabe quem é o Senhor e ainda está perguntando? Ele já conviveu com o Senhor e fizeram a mesma pergunta, quem é este? Quem é este? Aleluia. Eu quero lhe dizer, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o unigênito do Pai, o Deus que diz a palavra que se encarnou uma única vez e foi irrepetível. Não há outro em quem você esperar, porque Deus falou de muitas maneiras antigamente, falou através dos anjos, o anjo do Senhor, da rocha, do fogo, da coluna de fogo, dos milagres que ele operou, mas hoje ele fala nos últimos dias pelo seu filho, e esse filho se encarnou, e ele a expressa, aleluia, imagem de nosso Senhor Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Oh, glória a Jesus. E eu fico feliz em lhe falar sobre esse resplendor. É como o sol da aurora, é como o sol da manhã, que refuge aqueles, aleluia, raios solares, e você não consegue ver o sol. Ele ainda está escondido, porque diz a palavra que o nosso Deus, aleluia, está no seio do Pai. É como ele estivesse dentro de Deus, aleluia. E o refugir da sua glória, o refugir do esplendor, aleluia, aleluia, iluminando toda a criação, aleluia. E agora ele aparece, e agora ele vive no meio de nós, e agora ele está conosco, amém? Então, todo e qualquer barco que você estiver, seja na sua casa, seja no comércio, seja no seu negócio, seja onde quer que for, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, creia que eu estou sendo um canal de bênção para a sua vida, que com toda certeza eu profetizo para que você viva e viva em segurança e viva debaixo da confiança daquele que pode todas as coisas, que tem todo o domínio, que tem toda a autoridade que foi lhe dada debaixo dos céus, disse o Senhor. Então eu agradeço mais uma vez, e assim eu oro e assim eu creio, Senhor Jesus, estamos nós gratos mais uma vez pelo poder da Tua palavra, que arde em nossos corações, meu Senhor, aleluia, que faz resplandecer a glória de Deus, que nos dá, ó Deus querido, um novo dia, uma nova história, que faz, ó Deus querido, que as intervenções do Teu poder, ó Deus, da Tua palavra, meu Senhor, se mover no nosso meio, e nós contemplarmos, meu Senhor, os Teus milagres, a Tua bonança, meu Senhor, o tempo bom, meu Deus, que raiou em nossas vidas. Deus bendito, muito obrigado por Tua fidelidade, por Tua benignidade, por Tua bondade, pelo Teu amor tão grande, Senhor, aleluia, derramado em nossos corações. Abençoa, meu Senhor, todos quantos estiverem do outro lado. Abençoa mais uma vez, meu Senhor, porque eu sei, meu Deus, que a Tua bênção é uma bênção que importa. É uma bênção, meu Senhor, que faz com que eles vivam, porque a palavra de Deus diz que o que sai da nossa boca são, aleluia, palavras de poder e maldição. Se você declarar morte, com certeza você vai morrer. Mas se você declarar vida nesta tarde, Deus, aleluia, aleluia, vai se agradar de ti e vai te dar vida. Assim, em nome de Jesus, eu oro e agradeço pelo poder da fé. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, eu fico rindo assim, porque ontem à noite eu estava, meu irmão Martônio, conversando com o irmão Martônio. Eu digo, irmão Martônio, eu acho que eu vou, pode vir, seja bem-vindo. E eu disse, irmão Martônio, eu acho que eu vou pregar sobre a passagem de João 1, né, capítulo 1, sobre o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? E diz a palavra que nada foi feito sem Ele, Pai do Senhor. E aí eu conversando, eu digo, diga aí quais são os hinos que você vai ler, vai louvar. Aí ele disse, eu acho que eu vou falar um que é tempestade, né? O homem e a tempestade. É, o homem e a tempestade. Eu digo, pois então, eu vou ministrar essa passagem. Glória a Jesus, receba. Porque esse hino também, assim como a palavra, tem poder para mudar o seu destino, mudar a sua história e mudar com toda certeza os seus pensamentos. Amém, irmão Martônio? Fica à vontade. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor nessa tarde. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quero mandar um abraço a todos que nos assistem neste momento. Tem um encontro marcado todas as quinta-feiras com o Senhor aqui, o programa Moiação, na TV Princesa do Vale. Pode soltar a direção. Ô glória! Esta tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo um vento frio, a embarcação vai afundar. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei para tua fé multiplicar. Você o barco e o mar foi eu quem fiz, só vai se cumprir se eu deixar. Aleluia! Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, rimungando, homem de pouca fé? Tempestade não afunda cidade que ele habita, se tsunami não inunda, se o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. De que lado você está? De que embarcação você faz parte? Aleluia! Será que na sua embarcação está o Senhor Jesus? Glória! Se tiver, ele não vai naufragar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, rimungando, homem de pouca fé? O barco que ele viaja, tempestade não afunda, cidade que ele habita, se tsunami não inunda, deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Quero dedicar esse louvor especialmente ao meu amigo, meu irmão Romualdo Pessoa, sua esposa Veridiana e a todos do Salão Pessoa. Aleluia. É pra você, Romualdo, você gosta muito desse louvor. Canta comigo assim, ó. Se a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou, se até aqui
pra você nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé, sua fé. Aleluia! Escute. Conheço um grande Deus e o poder que Ele tem, o que Ele fez por mim, para por você também. É só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as coisas que Ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Vai! Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé, sua fé. Aleluia! Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma tarde aqui, louvando, glorificando e exaltando o Teu nome. Amém. É isso aí, irmão Martônio. Nosso Deus nunca falha, nunca muda, né? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós recebemos aqui com um abraço especial, um carinho todo glorioso, essa
pastora linda, abençoada, mulher de autoridade, né? Cheia do Espírito Santo. Vai ministrar a palavra ao seu coração, para que você receba e tome posse e viva pelo poder da palavra. Glória Seja a bem-vindo. Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes deste programa Amor em Ação, da Princesa do Vale, dirigido pela pastora Socorro, minha mãe, essa mulher tão querida e amada exclusivamente por mim. O meu esposo, pastor Luciano, é um dos pregadores do programa, juntamente comigo e alguns convidados. E ele sempre diz, a sua mãe, ela fica radiante quando você vai. Eu digo, não, meu filho, é porque há uma intimidade maior eu sair da barriga dela. Mas ela gosta de você pregar. Então, essa alegria que a mãe tem é porque é um vínculo que você também já tem, não é? Então, nós somos amados e queridos aqui pela pastora, tanto eu quanto o meu esposo. E estamos muito felizes. E estamos vivendo o período da quaresma, daqui a pouco é a Semana Santa. A pastora trouxe aqui... daqui a pouco é a Páscoa. E a pastora trouxe aqui a passagem bíblica de Jesus, esse Deus Todo-Poderoso que acalma o vento e tempestades. Eu também quero falar sobre Jesus nesse período de sofrimento e principalmente o período de ressurreição. Então eu quero abrir a Bíblia no livro de João 20, João, Evangelho de João. João 20, a partir do versículo 11, que diz assim: Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se baixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você chora? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou atrás e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga onde colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, e o meu Deus e o meu deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Então, período da Páscoa, acusações, traições, invejas, difamações, calúnias, tudo por inveja da autoridade com que Jesus falava dos religiosos. Os religiosos tinham inveja de Jesus, quanto ele foi, não é, aclamado, não é? Como ele foi recebido, como ele fazia prodígios e maravilhas. E aí foi se aumentando a inveja e a perseguição a Jesus. Quando chegaram à conclusão de tirar a vida de Jesus na Páscoa. E ainda tendo cuidado de ser antes da Páscoa, porque Páscoa cairia no sábado. O sábado é dia sagrado para os judeus, eles param tudo, eles não fazem nada. Então teria que ser um dia antes da Páscoa. Então na quinta-feira eles se reúnem, eles fazem um concílio de traição e na sexta-feira, junto com Judas Iscariotes, eles vão até o Getsemane. Judas
beija Jesus para identificar Jesus como Jesus o Nazareno. Ali Jesus é preso, é levado para os tribunais dos homens e Jesus foi condenado. Na sexta-feira à noite, Jesus já foi morto. E sábado, Jesus já estava no madeiro e já procuraram imediatamente, antes do sábado, tirar Jesus da cruz, porque sábado era um dia sagrado. E no sábado mesmo, Jesus foi levado ao túmulo, o túmulo de José de Arimateia, onde era um túmulo novo de um senador, e colocou Jesus no túmulo, e ali estava Jesus em um túmulo novo, em um túmulo separado para os ricos, e durante esse período os discípulos seguiam tudo e a todo aquele sofrimento. E os discípulos estavam apavorados, trancados dentro dos seus cômodos, com medo da retaliação dos governadores, dos religiosos. Eles estavam trancados, mas as mulheres... Porque mulher, apesar de ter medo, o amor dela supera o medo. É por isso que eu me referi aqui a essa questão da pastora e o meu esposo dizer que ela fica radiante quando eu vou. Porque a mulher tem esse amor que vem oriundo de Deus, que é um amor adicional, o amor de mãe, o amor ágape. Apesar do medo, ela vai, ela enfrenta. E as mulheres, que era Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Jesus, elas foram ao sepulcro levar perfumes para ungir o corpo de Jesus, para que aquele túmulo não tivesse mau cheiro, tivesse odor. E naquela época, vocês já viram nos filmes, não é? O sepulcro não era como hoje, dentro do chão ou numa gaveta. Era um quarto e uma pedra que fazia daquele lugar uma porta. E do lado daquela pedra estavam 2 soldados romanos, porque eles já tinham essa ideia de dizer, podem roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. Então colocaram soldados romanos para que ninguém chegasse perto da pedra. Então Maria foi até lá, juntamente com as outras, e viram que a pedra estava removida. Como que a pedra estava removida? Se homem algum tinha força de remover uma pedra rochosa daquela, tinha que ter mais de um soldado, homens romanos, braços fortes. Quem tivera removido aquela pedra e quem tinha passado por cima dos soldados, ter tido essa briga para remover a pedra. Elas ficaram impressionadas quem removeu a pedra. A pedra estava removida, os soldados não estavam lá. Olharam por dentro e não viram ninguém, só os lençóis dobrados como uma cama bem feita. E não tinha ninguém lá. Maria Madalena, as outras foram correndo, apavorada, contar os discípulos, mas Maria Madalena ficou lá, chorando, indignada, porque além de ser o seu mestre, o seu Senhor, lembrem, Maria Madalena tinha 7 demônios, era uma mulher que sofria de vício de sexo, era uma mulher adúltera, era uma mulher que não tinha reputação nenhuma, agora era uma mulher respeitada, e estava ali chorando porque Jesus transformou a sua vida. Então morrera o seu Salvador, morrera o seu mestre, morrera o seu libertador, e este homem tão querido não tinha nem onde se colocar o seu corpo, além de ser morto numa cruz que era morte de vergonha. Não tinha onde sepultá-lo. Cadê o corpo dele? Jardineiro, por favor, me diga onde está o corpo do meu Senhor. Pelo menos para que eu possa ver.
Para menos que eu possa velar, ele não tem dignidade. Ele não morreu com dignidade. Ele morreu como morte de ladrão. Ele morreu como morte de acusador. Ele morreu como morte de vergonha, morte de cruz. E ele não tem nem onde ser sepultado. Onde está o meu mestre? Perguntava Maria. E Maria não reconhece que aquele jardineiro era o próprio Jesus. Por que ela não reconhece? Porque ele está em corpo transfigurado. Ele está em corpo glorificado. Apesar de ter ainda nas suas palmas, nas suas mãos, a marca, as cicatrizes, mas o seu corpo de cansaço não era mais. Não existia mais cansaço. Não existia mais rosto semblante de tristeza. Agora era um rosto resplandecente. Agora era uma alegria triunfante. Agora era uma luz incandescente. Ela não reconheceu. Foi quando Jesus disse: Maria! Como seu pai e sua mãe falam com você e você escuta a 3 quilômetros. E ela reconheceu. Ela disse: Rabone! Mestre! Ela ficou impactada, com certeza abraçou Jesus, quis segurar Jesus. Jesus: Maria, vai anunciar aos meus irmãos, Maria, que eu estou vivo. E assim Maria correu e foi avisar todos. E eles ainda duvidaram e foram também e viram o sepulcro vazio. Quem colocaria aquela pedra? Quem arrastaria aquela pedra? O anjo do Senhor. O anjo veio, afastou a pedra. Os soldados caíram impactados. Jesus ressuscita entre os mortos. Jesus vem volta à vida. E Jesus ali deixa tudo organizado em decência. O lençol dobrado. E ele está vivo. E é por isso que nós clamamos em o nome de Jesus. Porque nós não falamos em nome de nenhum outro nome. Porque todos os demais santos da Bíblia, eles não ressuscitaram. Tiveram seus méritos. Santos e santas mulheres de Deus. Santos homens de Deus. Mas não ressuscitou. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. E ali está, aguardando no paraíso a volta do nosso Senhor Jesus. Mas o meu Jesus, que é desde o princípio, ele é eterno, ele não morreu, ele passou esse processo de morte e ressurreição para nos dar vida, para que possamos ser salvos, para através do seu sofrimento, ele ser uma ovelha muda, levada ao sacrifício pelos nossos pecados. Portanto, somos pecadores sim, mas pecadores justificados. Porque quando o nosso Deus, ele olha para mim e ele me vê como uma pecadora, mas sobre mim o reflexo de Jesus Cristo, o sangue carmesim, o sacrifício de Jesus. Então, sobre mim, Deus vê o sangue de Jesus. E ele passa a me deixar justa, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Cristo. Maria, por que choras? Simone, por que choras? Solange Morgana, por que choras? Não há nada perdido. Nada ficou estagnado. Nada está sem resolução. Há resolução, a vida, a saúde, a paz, a esperança, porque Ele está vivo. Ele está vivo no teu coração, Ele está vivo na nossa vida, e é por isso que nós nos alegramos no Senhor. Eu vou concluir essa mensagem cantando um hino que eu me emocionei muito a primeira vez que eu ouvi. Porque a primeira vez que eu li com atenção este capítulo, João 20, eu chorei. Eu entrei dentro da mensagem
E me emocionei com Maria, sendo a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Então, chamar a pastora Socorro. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer este momento, esse privilégio de pregar e cantar acerca desse tema que eu tanto amo, que é sobre esse privilégio dessa mulher de ter visto o nosso Senhor ressurreto. Não é isso, pastora? Né? Que missionária, né? Aleluia. A igreja sempre delegou a mulher, aliás, sempre a deixou em segundo plano, mas o papel de Maria Madalena é grandioso. Por isso que as católicas, mulheres do mundo todo, estão se levantando para buscar relevância, importância do papel delas, né, dentro da igreja, porque sempre foi dado ao homem. E o mundo todo a gente sabe que mulheres trabalham, mulheres são valorosas, mulheres são preciosas, têm o seu lugar, têm a sua igualdade, a sua dignidade. E assim eu também faço parte, né, desse comitê de saia, que, como é dado em francês, comitê de l'époux, que o nome é assim, aleluia, e que essas mulheres possam trabalhar nas igrejas, serem remuneradas, sejam honradas e valoradas. Assim somos nós que estamos aqui, que pregamos o evangelho, que sabemos que fazemos isso por amor, né? A Bíblia diz, dai de graça o que recebeste de graça. E assim nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos dá essa oportunidade, este momento de estarmos aqui vivenciando esta mulher que viu Jesus ressurreto. E hoje, esse Deus ressurreto habita em mim, habita em você, habita na igreja, né? Porque Ele é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, Ele é o Deus conselheiro, Ele é o Deus forte, o Deus Emanuel. Este é a criança que se fez carne, né? Esse Deus que se fez carne, que está no nosso meio e que vive e vive para todo sempre. Então, pastora Morgana, louva ao Senhor. Desde já eu quero agradecer ao Senhor, mais uma vez você está saudável, linda, né? Com essa beleza interior assim, transbordante, para estar aqui conosco. Quero agradecer a Deus e dizer que eu fico bastante alegre, bastante feliz. Vamos orar e mais uma vez dizer a você que na próxima quinta-feira esteja conosco, compartilhem. Nós queremos muitas visualizações, orem por nós, intercedam por este programa, né? É uma centelha do Deus vivo, nós fazemos isso por amor. Então, o Amor em Ação, o programa Amor em Ação, termina nesta tarde com essa bênção, né? Já da Páscoa, desejando a você uma feliz Páscoa, que você viva os dias que, como nós, co-irmã da Igreja Católica, possamos viver esses dias consagrados ao Senhor, de joelhos dobrados, de jejum e oração, de partilha, de comunhão, de unidade, de amor, de perdão. Esse Deus que se fez família, esse Deus que se doou, que se entregou, que se derramou na cruz do Calvário, e que esse Calvário faça parte da minha vida e da sua, sabendo que nosso Senhor Jesus está conosco e Ele se importa conosco. Amém? Então, a pastora Morgana canta, ela vai orar. Quer que eu ore? Ore, você ore. E depois você canta. Pode orar. Eu agradeço a Deus a sua oração nesta tarde. Senhor, nós te agradecemos por Aleluia, mais um Jesus. programa, por mais uma quinta-feira, por mais um dia de vida, a disposição e a garra. Amém. Oh Deus, a ousadia da pastora Socorro, todos, ó Deus, que trabalham aqui na Princesa do Vale, todos os ouvintes, ó Senhor, que o Senhor alcance, ó Deus, os corações daqueles que precisam ouvir, ó Deus, a tua voz. Deus, que o teu nome venha ser engrandecido nessa cidade, na nossa casa, nos nossos lares, nas nossas famílias. Deus eterno, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor fez maravilhas neste dia, neste programa, em nome de Jesus. Amém. Um abraço especial a Sara, né, nossa telespectadora assídua, a nossa querida e prima amada Adriana, falar de Alexandra, né, Alessandra, que é uma icoense que mora em São Paulo, está aqui visitando seus familiares,
também a Lina, sua filha, que eu recebi uma mensagem, ainda não respondi, que eu fiquei tão emocionada, chorei tanto. Mas Silvana, com certeza também o Senhor é contigo, você também é um canal de bênção e eu tomei posse da profecia que você foi usada por Deus para mim neste dia, né? Quero louvar meus primos em Souza, minha irmã Alcina, que está ali em João Pessoa, e tinha uma pessoa que eu tinha que mandar um abraço todo especial, mas eu não mandei hoje, mas na próxima semana eu mando. Em nome de Jesus, vamos louvar a Deus com alegria e júbilo no coração. Glória a Deus, este hino. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja. Eu não sei quem é esse. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu, e aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado tu és, pra sempre ele vive, ressuscitou. O que foi que aconteceu? A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. A terra estremeceu, o sol se escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve eclipse, a natureza chorou, porque ressuscitou, ele ressuscitou.
ressuscitou. Aleluia! Glória a Jesus, Ele vive! Amém! Para sempre! Esperamos na próxima quinta-feira, com toda a perdição do Deus todo vivo que ressuscitou. Aleluia! Jesus Cristo, o único mediador de Deus. Sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo ou até um cartão de crédito ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no centro de Icó. Na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Atenção você de Icó e região, quer mais conforto e eficiência em suas instalações elétricas? Na MM Instalações você encontra produtos e serviços de alta qualidade para a sua casa ou empresa. E o melhor, aqui é a única loja que você encontra o produto e a instalação num só lugar. E este é o exemplo de mais um trabalho nosso, que está em andamento aqui na cidade de Icó. Todo o material e a execução deste serviço foi tudo por nossa conta.
Aqui você compra e já sai com tudo resolvido. Vem para MM Instalações e deixa o trabalho pesado conosco. Atenção você, servidor federal, nós estamos com a mega novidade para você. Nós estamos já fazendo a pré-digitação da margem do aumento e também estamos fazendo a portabilidade para você que está negativo. Eu quero dizer para você, servidor federal, que nós estamos com a melhor taxa do mercado para tirar o teu negativo e fazer a sua portabilidade. Venha e veja a sua melhor oferta aqui na GB Mais Crédito. E eu cubro a oferta da concorrência, viu? Olá, você que tem seu FGTS aí retido, eu estou passando aqui para dizer que nós estamos fazendo o seu saque do FGTS. E também eu tenho uma mega novidade para você que quer fazer o novo crédito do trabalhador, a GB Mais Crédito. Hoje ela está com a melhor oferta. Venha, faça a sua simulação conosco aqui na GB Mais Crédito. E você também que quer fazer um empréstimo na conta de luz, a taxa de juros está excelente. Venha, faça a sua simulação e saia com dinheiro no seu bolso. E lembrando, nós estamos cobrindo aqui qualquer oferta da concorrência. Pode vir, venha e ver que eu estou com a taxa excelente para te ajudar a realizar seu sonho.